Há muito e muito tempo atrás, no interior, havia lá um pobre lavrador. Ele possuía um sítio e, com o trabalho que ele exercia naquele sítio, ele sustentava a família dele. Ele possuía galinha, porco, vaca, plantava milho, feijão, tirava leite das vacas, fazia queijo, e assim ele sobrevivia, com dificuldade, mas ele sobrevivia. Do lado do sítio dele havia uma fazenda muito enorme. O fazendeiro, ele era muito rico, mas havia um problema. Havia um rio que passava dentro do sítio do lavrador pobre. E o fazendeiro já havia feito várias propostas para comprar aquele pedaço de terra onde o rio passava ali no sítio do lavrador pobre. Mas o lavrador pobre nunca quis vender, porque se ele fizesse aquilo, ele iria acabar morrendo de fome, porque daquele rio ele regava a horta, ele pegava água para ele pescava, ele dava água para os animais. Mas o rico fazendeiro não se conformava. Ele não se conformava de maneira nenhuma. Ele queria, porque queria ter aquele pedaço de terra para ele. Vendo que o pobre não iria vender para ele aquele pedaço de terra onde tinha o rio, então ele começou a consultar advogados. E um advogado falou, é muito simples. Nós pegamos uns papéis, nós forjamos umas escrituras aí, e o senhor coloca a cerca para o lado do rio. Vamos construir uma cerca, o senhor é rico, e um dia o senhor arranja o pessoal e eles já levantam a cerca. Quando o lavrador ali do lado do sítio, ele vier reclamar, primeiro que ele não vai poder passar pela cerca. Aí ele vai entrar na justiça, o senhor é rico, o senhor vai pagar os melhores advogados e o senhor vai ganhar a causa. O rico ficou muito feliz e colocou aquele plano para ser feito. Rapidamente, ele arranjou papéis, forjou escrituras, e quando tudo estava pronto, ele contratou um pessoal e rápido, eles fizeram a cerca. Quando o lavrador pobre acordou pela manhã e foi lá no rio, quem disse que ele podia passar para o lado do rio? Pois havia uma cerca. E ele já sabia de quem tinha feito aquela cerca. Ele foi lá na fazenda do lavrador, foi conversar com o fazendeiro, né? Foi conversar com o fazendeiro e foi pedir explicação. O fazendeiro falou assim, olha, eu descobri que esse pedaço que eu queria comprar de você, eu não preciso comprar. Esse pedaço já é meu. Mas o lavrador falou assim, não, esse pedaço é meu. Eu tenho a escritura? Não, eu tenho a escritura. O fazendeiro disse, mas o senhor não pode fazer isso comigo, isso vai acabar comigo, disse o lavrador pobre. Aí o rico já estava tudo planejado, o rico falou, vai procurar os seus direitos. Então o lavrador pobre foi procurar os direitos dele. Arranjou um advogado para fazer de graça para ele, porque ele não tinha condições de pagar, e a causa foi parar na justiça de uma cidade maior ali do lado. E o que aconteceu? O fazendeiro rico dava risada daquele pobre coitado e falava assim, eu já contratei os melhores advogados. No dia que o juiz for julgar a nossa causa, você vai perder definitivamente esse pedaço seu de terra que tem o rio, porque eu já contratei. Os melhores advogados estão comigo. Aí o lavrador pobre falou assim, olha, o senhor pode ter os maiores advogados, os melhores, que o dinheiro pode comprar.
Eu não tenho isso, mas eu tenho sabedoria. E Deus vai me dar sabedoria para na hora resolver essa situação. E o fazendeiro rico dava risada, zombava e dava risada. Quando chegou a véspera do julgamento, aonde deveria estar lá o fazendeiro rico com os advogados e o lavrador pobre, o que o lavrador pobre fez? Na véspera, ele pegou uma leitoa bem gorda que ele tinha lá, ele criava, né? Ele matou a leitoa, ele limpou ela, deixou ela inteirinha, mas limpou ela, colocou ela num cesto e colocou um bilhete ali junto do cesto. Nesse bilhete estava escrito assim: Senhor juiz, aqui é o fazendeiro tal. Aceite esse presente que eu te dou de todo o coração. E se amanhã tudo correr bem, maiores presentes o Senhor irá receber. Ele preparou então a leitoa e esse bilhete. Ele arranjou uma pessoa para levar isso lá na casa do juiz. Essa pessoa nem sabia o que estava acontecendo. Quando o juiz chegou à noite, falaram para ele que tinha lá uma leitoa com um bilhete. Quando ele leu o bilhete, ele ficou muito indignado, porque aquele juiz, ele era muito honesto. E ele não admitia que alguém quisesse comprá-lo. Então o que aconteceu? No outro dia seguinte, no dia do julgamento, estava lá o fazendeiro, todo alegre, esnobando, com seus advogados. Aí os advogados começaram a falar, e começaram a falar de uma maneira, de outra maneira, e o coitado lá do lavrador pobre, que tinha o seu sítio, que tinha o seu riozinho, que agora não podia mais ir lá, ficou lá ouvindo tudo aquilo. Aí veio a vez do advogado, do lavrador pobre falar, ele fez a defesa dele, ele mostrou que estava tudo errado, que aquele juiz rico estava tomando aquilo que não era dele. Aí o juiz ficou ouvindo, e o juiz encarava o fazendeiro rico, olhava feio para o fazendeiro rico, e o fazendeiro rico já estava preocupado. Na hora da sentença, sabe o que aconteceu? O juiz, ele deu a vitória para o lavrador pobre. E ainda para compensar o prejuízo que ele teve de ficar lá algumas semanas sem poder se aproveitar do rio que pertencia a ele, ainda passou mais um tanto de terra da fazenda do fazendeiro rico para as mãos do lavrador pobre. Todo mundo ficou feliz, porque viu a justiça sendo feita. Mesmo o fazendeiro rico tendo todas as condições, ele não venceu. O lavrador pobre era pobre, mas era inteligente. E com aquela leitoa, ele conseguiu a vitória dele. No Salmo 10, no versículo 2, diz assim: os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Essa história mostra que às vezes, talvez você não tenha muitas condições, mas se você tiver Deus do seu lado e tiver sabedoria, no final você irá vencer. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.